Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui. Eu tenho uma passagem aqui pela UTFPR, na época Cefet. Eu me considero um pouco filho também embora não tenha estudado no Cefet, mas trabalhei aqui durante 8 anos, ainda de 97 a 2004. Conheço alguns professores daqui, aprendi a gostar de educação, aprendi a gostar das áreas humanas e das discussões de história e filosofia com os professores daqui, encontro de corredores, né, o ambiente todo que na época o Cefet propiciava. E saí em 2004 para fazer a minha pós-graduação fora, já tinha terminado a graduação. Eu trabalhava aqui como serviço técnico administrativo. Então voltar hoje aqui é um prazer enorme, é uma grande responsabilidade também. Agradeço ao Aruanã pelo convite, ao Rodrigo. Parabenizo a ambos pela realização do evento, é bastante importante. Eu acompanhei algumas mesas também. Então acho que eventos como esse são cada vez mais necessários, né? Sobretudo porque a gente também disponibiliza, vocês estão disponibilizando isso virtualmente, né? Acho que isso tem uma ressonância depois para além da discussão que a gente faz aqui agora, né? O tema que eu trago para vocês, o Rodrigo já fez uma apresentação. Eu trabalho com um tema basicamente virado do século XIX, as primeiras décadas do século XX, embora também tenha discutido genética numa perspectiva, história da genética humana, das populações humanas numa perspectiva mais contemporânea, mas eu trabalho mais, onde eu me sinto mais confortável é a primeira metade do século XX e nas discussões sobre ciência, produção intelectual, cientistas, trajetória de médicos e as relações entre temas discussões sobre identidade nacional, formação da nação brasileira, eugenia. Eu estudei história da antropologia também. Eu trabalho muito no campo da interface entre história intelectual e história das ciências, né? E o tema que eu trago para vocês aqui hoje é uma discussão sobre eugenia, racismo e modernidade, né? Que eu coloquei como subtítulo As Raízes da Barbárie no Entre Guerras. Embora o tema da barbárie na modernidade não seja necessariamente um produto do Entre Guerras, né? Eu costumo dizer que no Entre Guerras é que toda a barbárie produzida ao longo do século XIX, com o imperialismo e com o racismo biológico, gerou um produto nos anos 10, 20, 30, bastante explosivo, bastante violento, que depois impactou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que impactou numa forma de imperialismo cada vez mais violento e mais racista, né? Eu imagino que, eu acho que há uns 10, 15 anos atrás, o tema da eugenia não era de conhecimento público, era pouco conhecido, né? Eu acho que nos últimos anos isso tem sido um tema bastante discutido publicamente. Recentemente, na prova do Enem, inclusive, teve questões relacionadas à eugenia, mas é um tema que vem ganhando bastante interesse público, não só numa perspectiva de discutir a eugenia lá no início do século XX, mas a eugenia, as continuidades da eugenia no mundo contemporâneo, né? De quais são os reflexos, os desdobramentos das percepções da eugenia hoje em dia, né? No processo nessa ideia de tentar modelar o ser humano, de aperfeiçoar a saúde, a vida humana, a estética do corpo humano, né? Então a eugenia, a reprodução, ela ainda hoje informa uma série de políticas, de ideias, visões e práticas que ainda remetem àquele contexto do início do século XX, que tem a ver com essa ideia de é possível selecionar os seres humanos, é possível melhorar os seres humanos através da intervenção na genética, né? Através das questões raciais. Obviamente essa é uma questão que sempre foi informada pelo racismo e continua ainda sendo informada, né? Ideologias racistas estão o tempo todo modelando a maneira de pensar as diferenças entre os seres humanos, né? Não só do ponto de vista racial, mas da saúde pública, das questões ligadas às diferentes formas de inteligência, né? Enfim, a reprodução humana, a seleção da natalidade, né? Mas a eugenia foi um conhecimento lá no final do século XIX, criado por um britânico chamado Francis Galton, que era um viajante, era um naturalista, viajou para a África durante o processo de ocupação imperial da Inglaterra e se encantou por essa ideia de criar uma ciência, uma área, um campo do conhecimento que fosse possível auxiliar o Estado, as autoridades públicas
a fazer um processo de seleção das melhores raças, né? Do que se entendia como sendo as melhores raças. Então, essa ideia, né, de criar uma família perfeita, que é uma ideia que vem lá ainda, que foi recuperada da Grécia Antiga, né, de criar corpos perfeitos, né? Essa imagem um pouco sintetiza o que é a eugenia naquele final do século XIX, início do século XX, né? Essa imagem foi uma imagem utilizada em 1921 no segundo Congresso Internacional de Eugenia, realizado em Nova York, que era um pouco assim, eles queriam uma imagem que sintetizasse o que era a eugenia, né? E a ambição dos médicos eugenistas, enfim, e esse campo da eugenia, ele incorporou cientistas de diferentes áreas, né? Desde médicos, geneticistas, antropólogos, biólogos, naturalistas, né? Enfim, juristas, muitos também se envolveram com as questões relacionadas à eugenia. E essa imagem dessa árvore da vida, né? Um pouco resume essa ideia de que a autodireção da evolução humana dependia da conjunção de uma série de conhecimentos que acabavam informando a eugenia. Então, a eugenia ela acabava incorporando conhecimentos de diferentes áreas para fazer um conhecimento que eles entendiam integral da vida humana, da biologia, da saúde, da raça, né, das diferentes expressões humanas. Como se a eugenia fosse né, um conhecimento, a ciência mestre que seria responsável pelo progresso biológico humano, né? Então essa é uma crença bastante difundida naquele início de século XX. E obviamente naquele contexto, imaginar, né, contexto de forte expansão do imperialismo, de formação dos estados nacionais, países como o Brasil que estavam no processo de ocupação do território, de atração de novos imigrantes, né? Esses conhecimentos foram pratos cheios para as autoridades públicas, para médicos, para agentes do Estado preocupados com a saúde pública, né? Com a formação das populações nacionais em diferentes lugares do mundo. Normalmente a gente associa a eugenia ao nazismo, lembrando lá o Holocausto, aos horrores do nazismo, né? E no senso comum a eugenia acaba sendo, por muito tempo, no próprio campo da história, os historiadores, até os anos 80, resumiam o que foi a eugenia. A eugenia foi aquela loucura lá que os nazistas desenvolveram para selecionar, fazer uma raça pura, né, e para eliminar os imperfeitos, né, que deu depois no Holocausto. Mas a eugenia foi muito mais do que isso. Lembrar que a eugenia ela nasceu na Europa, e não nasceu na Europa, mas no norte da Europa, na Grã-Bretanha, e não na Alemanha. Ela se difundiu nos Estados Unidos muito antes de se difundir na Alemanha. Então, início do século XX, já por volta de 1905, você tem instituições, laboratórios, gerenciados por geneticistas como Charles Davenport, que era um dos grandes geneticistas, um dos grandes cientistas da biologia evolutiva no início do século XX, que liderou a formação de laboratórios, de estudos de seleção racial humana, e acabou sustentando, legitimando as práticas de política de segregação racial e de estigmatização da população negra afro-americana, né? E de não brancos, de imigrantes vistos lá nos Estados Unidos como de segunda mão, né? A eugenia serviu um processo de seleção imigratória forte nos Estados Unidos lá no início do século XX. As políticas de imigração foram sustentadas pela eugenia, por essa ideia de que é possível selecionar as melhores raças, melhores imigrantes, né, para formar no futuro uma nação mais adequada, mais forte, né, para desenvolver uma grande nação. E depois, posteriormente, né, que a eugenia viria a se desenvolver na Alemanha, né, e muito em conexão. Hoje há estudos, uma série de estudos mostrando que boa parte dos médicos alemães, geneticistas, antropólogos, durante o período entre guerras, se formaram nos Estados Unidos, né? Acabaram usando muito do conhecimento e das pesquisas em genética humana, em eugenia, desenvolvidas nos Estados Unidos, acabou sendo depois conectado com os estudos da Alemanha, que acabou sustentando depois as políticas de extermínio, né, baseado nessa ideia de que há raças superiores, que há raças inferiores, que as raças inferiores deveriam ser eliminadas ou impedidas de reproduzir, né? Algumas questões iniciais que eu trago para a gente debater,
que norteio, de ponto de vista teórico, metodológico, a maneira que eu trabalho com a eugenia, mas também que a historiografia tem que trabalhar de maneira geral. Obviamente não são questões minhas, são questões que estão já consolidadas na historiografia, né? Primeiro, essa ideia de que a eugenia é um projeto moderno e racional, né? E aí eu trabalho muito com essa concepção do Bauman sobre a ideia de modernidade, sobre a ideia de como a eugenia ela se adequou muito bem a esse desejo de modernidade produzida no início do século XX, né? Normalmente a gente tem uma concepção que a eugenia era uma pseudociência, uma ciência errada, né? Uma ciência que muito contaminada pela política, e então a eugenia ela não estava no campo da ciência, os cientistas que estavam no centro da produção séria acadêmica no período não se envolveram com a eugenia. Isso não é verdade, né? A eugenia fez parte de um debate racional, que envolveu sim a ideia de que era possível utilizar a ciência para fazer esse processo de seleção. A gente tem uma ideia, eu estava conversando com o Rodrigo antes de nós começarmos aqui, a gente tem uma ideia da ciência muito sacralizada, né? Que a ciência, como se a ciência, ela por si só, ela fosse um elemento que produzisse automaticamente somente coisas boas. Essa é uma ideia, né? Eu que sou do campo da história da ciência, a gente tem discutido muito isso, né? Eu sei que em tempos de debate sobre negacionismo histórico, fazer essa discussão, às vezes a gente acaba dando ferramentas para negacionistas, para malucos negarem a ciência, né? Mas o que nós entendemos, né, no campo da história das ciências, a gente parte do princípio que a ciência é uma atividade social, a ciência é uma atividade política também, e as boas intenções da ciência não existem por si só, depende dos agentes, depende dos sujeitos sociais que estão do modelo de Estado, do modelo de sociedade que nós temos, né? De quem financia, com que fins é financiado, né? Porque senão a gente acaba dando cloroquina, como alguns cientistas por aí, né? Porque é isso. Esses cientistas estavam informados politicamente, né? Que esse tipo de medicamento, médicos, né? Eu diria que a grande maioria dos médicos brasileiros estavam receitando cloroquina. Eles eram pseudomédicos. Eles, né, a partir dos princípios científicos deles e a partir dos princípios ideológicos com os quais se conectavam, estavam distribuindo medicamentos aí para... Pior ainda, ivermectina, Ivomec. Exatamente. E tudo mais, né? O que a gente assistiu durante a pandemia, né? Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos o lado democrático, responsável e comprometido com as questões públicas, que eram cientistas que estavam produzindo vacina, debatendo, refutando esse tipo de discussão, né? Eu só estou falando tudo isso para chamar a atenção de que, de novo, a eugenia não é porque ela era racista, não é porque ela foi responsável pela eliminação de seres humanos, que ela não teve a responsabilidade de cientistas do seu tempo, de homens que estavam atuando dentro da ciência. Mas homens que estavam atuando dentro da ciência responsáveis também e comprometidos com ideologias segregacionistas, com o processo de exclusão. Acho que isso é importante a gente chamar a atenção. Então essa ideia, né, o Bauman vai dizer que qual é o grande projeto da modernidade a partir do século XVIII? E aí também o Bauman dá um soco no estômago da gente, porque ele vai dizer que o próprio iluminismo, que gerou uma ideia de debate sobre razão, sobre um conceito de humanidade que nós temos hoje, que o próprio iluminismo, ele instrumentalizou os estados nacionais para essa ideia de utilizar o conhecimento como forma de controlar a sociedade, como forma de regular a sociedade, de fazer seleção, né? Então essa ideia de que a modernidade que nós construímos a partir do século XVIII é uma modernidade que está muito preocupada em recusar a ambivalência, ou seja, aquilo que não é adequado a uma certa norma, aquilo que é dúbio, a modernidade tende a recusar, aquilo que é diferente, aquilo que é anormal, que foge à regra do homogêneo, que foge à regra do desejável, o caos, a desordem, tudo isso deve ser eliminado, deve ser tratado, deve ser regulado, né? Nessa compreensão do Bauman sobre o que é a modernidade. Não é só do Bauman, pega o Michel Foucault. Foucault trabalha com essa concepção também, né? Isso é bastante difundido. Essa ideia de que a modernidade ela nasceu para usar o conhecimento, a ciência, a técnica, a razão, como forma de construir uma sociedade desejável, uma sociedade perfeita, uma sociedade regulada, né? A partir do conhecimento da ciência. E a eugenia seria, nessa perspectiva do Bauman, uma forma de conhecimento que realizou todo o desejo da modernidade, que trouxe essa perspectiva de usar a técnica, a razão, o conhecimento para selecionar os melhores, né?
para produzir um tipo de humano mais perfeito, mais bem acabado, mais adequado, sempre baseado nessa perspectiva de um tipo normal, de um tipo desejável, que tem muito a ver com o processo de construção da Europa, né, do eurocentrismo. Então, o sujeito desejável, o sujeito adequado, o sujeito branco, europeu, né, boa saúde, uma estética desejável conforme os padrões produzidos pela Europa ao longo da modernidade, né? E o que estava fora desse padrão era visto como ambivalente, era visto como diferente, como anormal, como o indesejável, que precisava ser eliminado, precisava ser controlado, regulado ou impedido de sobreviver, ou impedido de reproduzir, né? Conforme os termos também produzidos no início do século XX. Lembrar que a eugenia produziu, por exemplo, políticas de esterilização eugênica. Mulheres, né, que não eram adequadas, vistas como eugênicas, né, eram impedidas de reproduzir, era feita esterilização eugênica, homens também passavam por esterilização eugênica, sem contar o processo de segregação racial legítimo, foi o caso legitimado pelo Estado, como foi o caso nos Estados Unidos, ou mesmo no Brasil. Para seleção imigratória, de imigrantes que eram desejáveis, aqueles que não eram desejáveis, né? Né? África do Sul, exatamente, um caso clássico, né, de segregação, e sempre informado por essa concepção de que a mistura entre brancos de origem europeia e povos não europeus geraria no futuro um cidadão, um sujeito incapaz, pouco inteligente, desengonçado, com os seus corpos disformes, né? Era um pouco essa ideia de que a mistura de raças era um problema. Isso estava, de novo, sustentado por estudos da ciência da época, né? De novo, era uma ciência falsa? Era uma ciência errada, não era uma ciência falsa. Aliás, a ciência ela não é... A ciência ela vive de... Essa é a grande questão da ciência, né? Por isso a ciência sobrevive em espaços democráticos, porque a ciência precisa do contraditório também. Os cientistas precisam, nós estamos aqui no Congresso, vamos apresentar nossas teses, nossos trabalhos, vamos comunicar nossos trabalhos para um público que vai aprovar ou não vai aprovar, que vai nos ajudar a aperfeiçoar o nosso conhecimento no debate público, no contraponto, né? Então a ciência precisa sempre desse trabalho de divulgação e debate amplo, público, do seu conhecimento, porque ela não é por si só, de novo, um conhecimento que gere coisas boas. O que a ciência pode, obviamente, gerar coisas boas, e como gera, a gente sabe disso, né? Nós todos aqui sabemos o papel da ciência, a importância da ciência na sociedade, mas ela precisa ser bem gerida e precisa ser em ambientes democráticos. Aliás, essa é uma questão do Bauman. O Bauman vai chamar atenção para isso. Como que a gente gera, numa sociedade contaminada por ideologias, por ideias violentas, né, de segregação, de exclusão, de distinção, de diferenciação, como que a gente gera uma ciência boa para a sociedade, seja boa para todos? É através da democracia, é através do debate público, é através da valorização da diversidade, né? Da não exclusão da diversidade. Então, só para chamar a atenção de que essa ideia de modernidade com a qual eu trabalho tem a ver aqui com a discussão que o Bauman traz, né? Dessa modernidade que é produzida para podar as anomalias e valorizar, cultivar as boas sementes, né, humanas. Ele até dá o exemplo aqui, ele dá a metáfora do jardineiro, né? Ele vai dizer que a modernidade ela é construída, criou um estado jardineiro. O que é um bom jardineiro? É aquele que vai no jardim e ele poda as plantas para que elas gerem, né, flores mais belas, né? Arranca as ervas daninhas para que essas ervas daninhas não contaminem as boas plantas, né? Está sempre ali atento, está sempre ali podando, cultivando, cuidando, adubando. Então, a eugenia tinha também um pouco essa metáfora. E ao longo do tempo, os próprios biólogos, antropólogos, ao longo do século XIX, usavam sempre essa metáfora. Se nós podemos criar raças de cavalos, de coelhos, de gado, enfim, de diferentes espécies animais, a gente pode usar a ciência para fazer cruzamentos e aperfeiçoar esses espécimes, por que nós não podemos fazer isso com os seres humanos? Se nós fizemos isso com plantas, com sementes de milho, por que não podemos fazer isso com as sementes humanas? Então essas metáforas eram bastante utilizadas no início do século XX para pensar essa ideia de uma sociedade perfeita, né? Aí um segundo ponto que eu trago é a eugenia deve ser vista como um movimento científico e social com difusão internacional, isso também está claro, né? A ideia é que a ciência é um movimento científico, mas ela é social também porque ela está muito conectada com as expectativas políticas e sociais, culturais de cada país, né? Sobre o que é desejável
em termos de progresso biológico humano, sobre o que é desejável em termos de formação de uma população nacional, o que é desejável em relação à identidade nacional de uma população. Tem concepções, estereótipos que são socialmente compartilhados, que acabavam dialogando com os movimentos científicos oriundos aí do campo médico, né? E aí com difusão internacional. Se você pegar a eugenia, ela se difundiu primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, a América Latina toda. Se você vai do México à Argentina, todos os países tiveram movimentos eugênicos, alguns mais fortes, outros menos. No caso do Brasil, México e Argentina são os mais emblemáticos. Inclusive o continente africano desenvolveu também políticas eugênicas. A professora lembrou aqui o caso da África do Sul, mas outros países da África também tiveram movimentos eugênicos. A Ásia também desenvolveu, enfim, tem vários países que nesse período aí entre 1900 a 1950 tiveram movimentos eugênicos organizados. Claro que uma coisa importante é que a eugenia não foi uma ideia que nasceu na Europa e nos Estados Unidos e a difusão dela foi uma cópia, né? Cada país, na verdade, adaptou as suas questões, as suas teorias eugênicas às questões nacionais, às ideologias nacionais próprias de cada país, né? No caso do Brasil, por exemplo, o catolicismo. A própria Igreja Católica acabou conformando a eugenia também porque havia uma discussão sobre até onde a ciência poderia intervir no processo de reprodução humana ou de seleção humana. Os católicos defendiam que a ciência não deveria intervir, porque isso era um desígnio de Deus e caberia à igreja definir, por exemplo, controle matrimonial, esterilização eugênica, seleção matrimonial e por diante. Não caberia ao Estado, à ciência, fazer esse trabalho, né? Então, o próprio catolicismo brasileiro, na América Latina em geral, também acabou conformando o tipo de eugenia. Muitos eugenistas brasileiros eram católicos e tinha algum tipo de restrição sobre quando debatiam política de esterilização ou de seleção matrimonial, por exemplo, de controle da natalidade, né? A eugenia não foi promovida apenas por movimentos reacionários, colocados né, como se fosse apenas uma ideologia da extrema-direita, como se fosse uma excrescência, né, ligada às ideologias fascistas. Embora seja verdade que a eugenia ela teve adesão forte e se desenvolveu com mais violência em países onde a extrema-direita, políticas, governos fascistas dominaram, a eugenia teve um abrigo, digamos, mais violento, mais intenso, né? Mas países de formação à esquerda, a Rússia, a União Soviética, por exemplo, teve movimentos eugênicos organizados. Você pega o México durante a Revolução Mexicana, os eugenistas estavam lá também, porque essa era uma ideia bastante comum no início do século XX, a ideia de que pela ciência é possível melhorar os seres humanos, né? Isso era corrente entre a população, entre as lideranças que governavam os estados nacionais, entre cientistas, intelectuais, mundo afora. Essa ideia era uma ideia potente, né? Essa ideia do progresso humano, da biologia humana, né? Então era bastante comum, seja no campo dos conservadores, dos liberais, dos reacionários colocados à direita ou de governos colocados à esquerda. Aí tem uma coisa, para ser justo com a União Soviética, né? A União Soviética desenvolveu movimentos eugênicos, mas a partir dos anos 30, por conta de uma ideia de que a ciência eugênica era vista como uma ciência burguesa, que não era compatível com uma ideia de desenvolvimento das classes trabalhadoras, né? Porque muitos dos cientistas soviéticos também se formaram na Europa, né? E aí, lá nos anos 20, começaram a desenvolver movimentos eugênicos, chegou nos anos 30, houve um certo estranhamento com essa ciência burguesa que não resolvia os problemas da União Soviética, pobre, cheia de trabalhadores miseráveis. Quer dizer, vamos excluir essa gente? É um pouco a pergunta que o Stalin, o Estado comunista fazia. E aos poucos a eugenia deixou de ser um campo de debate na União Soviética, embora ela tenha, nos anos 20, criado movimentos organizados, revistas, né? E essa perspectiva de organizar, de selecionar, estava presente para muitos ideólogos do comunismo. A eugenia não foi uma pseudociência, uma doutrina excêntrica e marginal, né? Acabei de falar anteriormente, eu acho que isso é uma coisa importante.
De novo, tá, gente? O que não quer dizer que ela não tenha sido uma ciência do erro, mas a ciência ela vive com o erro também, a ciência convive com o erro. A grande questão é como que isso é publicamente debatido, né? E o quanto a gente lida com a ética, né? Debate que não havia lá no início do século XX. Isso estava longe, né? A discussão sobre ética na ciência, os limites da ciência, o debate sobre a diversidade, sobre até onde pode ir a ciência, isso está colocado no horizonte nos últimos 50 anos, se não nos últimos 30 anos, né? Isso cada vez mais tem ocupado espaço importante no campo da ciência, os limites éticos, até onde a ciência pode avançar, sobretudo quando ela trabalha com o corpo humano, com a vida humana, né? Com a diversidade humana. E outro ponto, a eugenia não deve ser resumida ao nazismo, isso está claro também, e seu desaparecimento não ocorreu com o final da Segunda Guerra Mundial, como é comumente discutido, né? Um pouco essa ideia, depois da Segunda Guerra Mundial, os horrores do Holocausto, os horrores do nazismo sepultaram a eugenia, colocaram a eugenia no ostracismo. Isso também não é verdade. Embora, depois da Segunda Guerra Mundial, o próprio Unesco, a ONU, organismos internacionais tiveram uma preocupação enorme de discutir as questões raciais, os conceitos de raça, a diversidade humana, a eugenia não foi eliminada do horizonte, né? Resquícios da eugenia, ideias que remetiam a essas concepções de seleção humana, de melhoramento humano, ainda permaneceram, só que com outras roupagens, com outras formas, né? Não mais com a agressividade que tinha e com a forma explícita que se colocava como movimentos organizados, como algo incorporado pelo Estado, como era até então, né? A gente pode pensar a partir dos anos 50, por exemplo, no caso do Brasil, políticas de controle da natalidade. Quanto isso teve com organismos, inclusive norte-americanos, de intervenção forte aqui nos países ditos subdesenvolvidos, né, de controle populacional, até onde que isso também foi informado ou não por políticas eugênicas, também está colocado na discussão. A gente sabe que isso, sim, tinha conexões, né? Nos anos 90, quando foi criada uma CPI, uma CPMI para investigar os casos de esterilização compulsória realizados no Brasil. Quem presidiu essa comissão foi a Benedita da Silva, né, deputada no Rio de Janeiro, e essa CPMI revelou casos de milhares de mulheres que tinham sido compulsoriamente esterilizadas, e aí você pega lá o histórico de quem são essas mulheres, a grande maioria delas são mulheres periféricas, né, negras, pardas, indígenas. E também esse processo de esterilização veio a reboque de uma ideia de controle eugênico, né? Isso inclusive está colocado na CPMI nesses termos, lá nos anos 90 ainda. Esse relatório está disponível online para quem quiser consultar. Isso demonstra o quanto, né, essas ideias ainda perduram. O debate sobre genética, né, sobre possibilidade de nós interferirmos no tipo de filho, a cor dos olhos do bebê, a cor da pele, como que no futuro a gente pode criar bancos de sêmen para preservar determinados tipos, né? As famílias que recorrem ao banco de sêmen, que tipo de cor, de pele, tipo de óleo, tipo de cabelo essas pessoas procuram, tudo isso está disponível nesses bancos de sêmen, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, né? Aí no Brasil, acho que já está claro isso, né? A eugenia ela teve ampla difusão, ela criou movimentos eugênicos organizados, ela teve associações, sociedades eugênicas, né? Boletins como esse aqui, que era um periódico mensal que era publicado no Brasil, dirigido por um médico chamado Renato Kell, que eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui um pouco. Eu trouxe aqui essa imagem, né? Acho que bastante conhecida, não vou me aprofundar aqui, mas essa ideia... Esse é um quadro do final do século XIX, que retrata um pouco essa ideia de uma família que está aqui, um pouco é a avó, né, dessa criança, a mãe da criança, o pai com esse perfil meio de um imigrante, né, a mãe negra, a avó negra, possivelmente recém-saído do sistema escravista, né, ambos, né, e a criança que é branca, saudável, né, com uma fruta na mão, que significa uma criança também que, né, está bem alimentada, com uma roupa branca, que significa a pureza também, a ideia de que essa criança seria o futuro, seria o Brasil. Esse quadro foi encomendado pelo governo brasileiro para
lá no final da década de 1890, para reafirmar a república, essa ideia de modernidade, né? O que seria o Brasil no futuro na perspectiva desse artista, que era um artista espanhol. E ele desenha isso, quer dizer, a ideia desse país que está branqueando, né? E aí a eugenia contribuía para esse branqueamento, né? Para a construção desse país que no futuro seria branco, seria mais saudável. Tudo informado, obviamente, por essas questões ligadas à eugenia. O principal médico, o principal eugenista no Brasil, esse sujeito aqui, o Renato Kell. Eu estudei ele no mestrado, tem um livro sobre ele. E talvez não, ele é o nome da eugenia brasileira, o grande responsável por organizar o movimento eugênico, né? E ele produziu mais de 20 livros sobre eugenia, discussão sobre raça, sobre controle racial, né? E ficou conhecido pela radicalidade de suas ideias, porque ele era um dos eugenistas que defendia, inclusive, controle rigoroso da seleção racial de imigrantes, né? Controle matrimonial, segregação racial, enfim. Era um autor que fazia dura oposição à mestiçagem. Então, essa ideia aqui de que, veja, ele próprio era contra essa ideia de que a mestiçagem levaria o Brasil um dia a um país perfeito, branco, né? Que também influenciou muitos eugenistas, né? Ele é um dos poucos que dizia que a mestiçagem, seguindo aos médicos europeus e norte-americanos, a mestiçagem gera um ser inferior. Então, essa concepção da mestiçagem como uma forma de selecionar, né, os olhos do Renato Kell não funcionava, por isso ele aderia a essa ideia de uma política radical de segregação racial. Aí eu trago aqui para vocês também, só para ver como essas coisas estão conectadas, né? Uma síntese. Esse é um livro escrito em 1933. O Renato Kell, ele é um médico e ele é funcionário também da Bayer. Ele já foi funcionário do governo brasileiro lá nos anos 20, trabalhava lá no Departamento Nacional de Saúde Pública, mas a partir de 27 ele vira diretor da Bayer no Brasil. E aí ele tem muita conexão com a Alemanha, ele já é um eugenista, é um médico bastante conhecido, com obras publicadas. E ele vai fazer viagens seguidas à Alemanha, tem um contato com a Alemanha muito próximo. Então, em 32 ele faz uma viagem, são viagens longas, ele fica mais de 6 meses na Europa. Em 29 também ele faz uma viagem, na volta de 29 ele escreve um livro chamado Lições de Eugenia, que já começava a expressar as ligações dele com essa eugenia europeia mais radical. Em 32, quando ele volta da Alemanha, a Alemanha já está lá, né, abrindo as portas para os horrores, né, que vão acontecer no ano seguinte com a subida do Hitler ao poder, né, ele vai escrever esse livro, Sexo e Civilização, essa ideia também de que sexualidade, sexo, controle reprodutivo e civilização era algo que estavam conectados, né? E o subtítulo é Aparas Eugênicas, um pouco essa ideia de através do sexo, do controle da reprodução que você faz a seleção racial, né? E olha o que ele... Isso aqui é uma epígrafe do livro dele. Está na primeira página do livro dele, que é muito curioso, porque isso se conecta com aquilo que nós estávamos discutindo sobre essa ideia de uma ciência moderna, racional, técnica, né? Ele vai dizer o seguinte, não há solução para os males sociais fora das leis da biologia. Não há política racional, independente dos princípios biológicos, capaz de trazer paz e felicidade aos povos. Política econômica, conservadora, democrática, socialista, fascista, comunista, todas essas políticas e formas de governo falham se não se inspirarem nos ditames da ciência da vida. Eis porque a política, por excelência, é a política biológica, a política com base na eugenia. Então, isso era exatamente o que os alemães diziam lá nos anos 30. Não há solução, não há como construir essa Alemanha grande sem nós fazermos um processo de intervenção biológica, de controle racial, a partir da ciência, a partir da eugenia, né? E isso está sendo dito, ele cita aqui já, como publicado em 33, ele já cita aqui a Alemanha como um grande exemplo do que está acontecendo no mundo e do caminho aonde os brasileiros deveriam caminhar se quisessem construir um Estado nacional com uma população forte, né, desenvolvida.
se não se inspirarem na biologia, não se inspirarem na eugenia. E aí ele chama atenção para isso, não há formas de governo. Desde os conservadores, democratas, da esquerda, direita, fascistas, todos eles falham se não usarem essa ciência, não usarem a eugenia como forma de controle biológico da sua população. Não há saída fora dessa ciência, né? Isso em 1933. Aí eu trago aqui um recorte do jornal O Globo, bem curioso, porque o jornal O Globo fez em janeiro de 1934. Um mês depois, aliás, poucos meses depois, que a Alemanha tinha lançado lá as leis de esterilização na Alemanha, o jornal O Globo faz um inquérito entre os intelectuais brasileiros, entre médicos brasileiros, para perguntar a opinião. Mas e aí, como é que é? Isso está lá, gente, pegar dia 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de janeiro, o Globo coloca, primeira página do jornal O Globo, nessa semana toda, o jornal O Globo, que já era um jornal importante nesse momento, foi fundado em 1925, o jornal O Globo já era da família Marinho, né? Lança esse editorial, né? Entrevistando os intelectuais, aqui é uma entrevista de capa, mas ela continua nas páginas seguintes, entrevistando sobre qual a opinião deles sobre a esterilização eugênica ser ou não aplicada no Brasil. O que eles pensam sobre isso? E lembra que a esterilização eugênica era a ponta de lança das políticas eugênicas, porque era a forma mais eficiente de controlar a população, você impedir eles de reproduzir. Pronto, né? Claro que a ponta de lança depois foi o extermínio em massa ocorrido lá nos campos de concentração, né? Mas no mundo todo essa ideia de esterilizar era a forma mais eficiente de controlar. E aí entre os intelectuais entrevistados estão Edgar Roquette Pinto, que depois é um antropólogo que eu estudei no meu doutorado, o Renato Kell, que é esse sujeito que eu estava falando para vocês agora há pouco, que está aqui sendo entrevistado, Pacheco e Silva, que era um médico paulista, Leonídio Ribeiro, que é um médico bastante conhecido, um antropólogo, trabalhava com medicina legal no Rio de Janeiro, Leitão da Cunha, que era do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e Oscar Fontenelle também, que era um médico bastante conhecido, que era da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Desses intelectuais, apenas o Roquette Pinto, é que questionava, entendia que essa não era uma medida inadequada, era uma medida muito violenta, que não deveria ser utilizada. O Roquette Pinto era um intelectual bastante dúbio, ele tem umas perspectivas antirracistas naquele contexto, dialogava lá com as concepções do Gilberto Freire, mas ao mesmo tempo também estava ali preso às concepções típicas do seu tempo, essa ideia do branqueamento, uma certa democracia racial, mas é um intelectual que fugia aos padrões, para ver que também não havia uma unanimidade sobre essa discussão aqui no início do século XX, eles tinham concepções diferentes e às vezes até opostas, né? Mas os outros todos confirmavam que essa era uma medida eficiente, que deveria ser inclusive implantada no Brasil, que esse era o caminho para você transformar o Estado brasileiro num grande país, né? E veja, de novo, isso conectado com as questões internacionais que são colocadas no horizonte, né? Aí eu já acabei me alongando demais, mas a minha proposta é mostrar como que... Por que quando a gente fala de modernidade, né, essa relação entre eugenia e modernidade, como ela não está só no campo da ciência, como ela não está só no campo médico. É o que eu tenho avançado nos últimos trabalhos que eu tenho feito, escrevi um artigo recentemente sobre isso, pensar como que o modernismo brasileiro, a literatura modernista, né, o pensamento modernista brasileiro, se conectou com a eugenia a partir dos elementos que não são exatamente da ciência, mas do mundo cultural, do universo cultural, da literatura, da poesia, né? E de outras expressões culturais. Então a difusão da eugenia está para além, né, da ciência, está para além do campo médico, e a imprensa, era muito comum você encontrar bastante difusa notícias sobre eugenia, cobertura, concursos de bebês eugênicos, gente, era muito comum. São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Curitiba a gente encontra isso também, outras cidades do Brasil, para escolher um bebê mais adequado. E é isso mesmo, o concurso de eugenia. Alguns concursos eram para selecionar a melhor família, a família eugênica, aquela seria um tipo de uma raça, uma família racialmente perfeita, né? Era muito comum isso. E ao mesmo tempo você tem na literatura, eu trouxe aqui um exemplo do Monteiro Lobato, O Presidente Negro, que é um livro que realiza a utopia eugênica, depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas para mostrar como que a eugenia está bastante difusa, ela saiu do campo da ciência, do campo do debate
médico, biológico, e penetrou de diferentes maneiras na sociedade, né? Uma difusão ampla. Eu não vou falar rápido, mas aqui só para me destacar, né? Eu trago uma discussão aqui da Eva Luxack, que é uma historiadora britânica, que faz uma discussão sobre essa relação entre eugenia e literatura, entre eugenia e cultura nos países de língua inglesa, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, né? Como que isso está amplamente difundido. Ela vai dizer, inclusive, que a eugenia não foi apenas um pano de fundo para a imaginação literária das primeiras décadas do século XX, mas um importante tropo, princípio estruturante e até mesmo núcleo ideológico que serviu como reservatório de imagens, metáforas e enredos, um motor que impulsionava a escrita literária. Ou seja, a ideia de que essa concepção vinda da eugenia, ela criou uma imaginação que a literatura empregou para produzir romances. E eu vou mostrar como que isso rebate, inclusive, no Brasil, né? Se a gente pegar, né, o modernismo brasileiro, lá, o pré-modernismo, eu não vou aprofundar aqui, mas autores como Graça Aranha, Euclides da Cunha e o Monteiro Lobato, lá das primeiras obras dele, o debate sobre a eugenia não está presente como pano como algo que está de frente, né, mas está de fundo de cenário. Aqui é uma questão muito, discussão sobre imigração, o Euclides da Cunha sobre mestiçagem, que tipo de país é esse, onde é que está a identidade nacional, e aí o grande problema, embora o Euclides da Cunha tenha dito lá que o sertanejo sintetizava a identidade nacional, um homem forte, né, o sertanejo é o símbolo da identidade nacional, né, ele vai acabar. Então, é isso, porque ele não é adaptado, né, não é adaptado ao meio nacional, ele tá lá, é muito do sertão. Ele vai dizer assim, o nosso grande problema é o litoral, é onde estão desenvolvidas as nossas grandes cidades, porque lá gerou uma mestiçagem de portugueses e africanos que é ruim. Ele chama de parentes intrigante. Ele vai dizer por quê? Porque tem a ver com a conexão, segundo ele, imoral e inferior com os africanos. Então aqui já está presente essa ideia de uma degeneração racial. E aí, como ele é um darwinista social, ele vai dizer assim, olha, o nosso sertanejo, ele só se adapta, ele só foi uma raça forte porque ele se adaptou ao meio. Lá no sertão ele consegue ser forte, né? Mas fora desse ambiente, a luta racial, a seleção racial aniquila. Então, e no nosso litoral, o tipo de população que ocupou o nosso litoral, sobretudo pela mestiçagem com o africano, tende a degenerar nossas raças, tende a tornar cada vez mais imoral um país da imoralidade, da desordem, né? E o Ouro-Pês do Lobato é a mesma coisa. O Ouro-Pês do Lobato, para quem conhece esse livro, mas ele vai dizer que ele vai fazer uma descrição sobre o interior do Brasil, né? E ele vai dizer que o sertanejo brasileiro vive de cócoras, vive, né? O caipira. Ele é um fraco, porque ele não tem vida própria, ele não tem vontade própria. Ele é como uma... Qual é o termo mesmo que ele usa lá? Ele é como uma... Ele tem um termo para definir a planta que vive grudada em outras... Um parasita. O sertanejo, o caipira, é um parasita. Claro que depois o Monteiro Lobato vai mudar a concepção dele sobre o sertanejo, sobre o caipira, mas é uma outra história. Mas esse livro aqui em específico, ele vai dizer, olha, o sertanejo é um parasita. Ele vive ali parasitando da vida de trabalhadores, dos nossos imigrantes italianos que trabalham duro. O sertanejo não quer trabalhar, o sertanejo é um vagabundo, o sertanejo é um preguiçoso, né? Então aqui também está uma concepção bastante negativa sobre os brasileiros, né? Que tem muito a ver com, que alimentou o imaginário dos brasileiros sobre a questão eugênica. Depois o Monteiro Lobato vai dizer assim, olha, eu estava errado, o sertanejo é, antes de tudo, um forte, mas isso foi num livro que ele publicou poucos anos depois. Só que aí o grande problema é que a conversão do Monteiro Lobato, ela não é sincera. A regeneração, né? A regeneração desse sertanejo dura pouco e logo em seguida ele... Porque o que eu vi com o Lobato, né? O Lobato era um homem da geração de intelectuais do final do século XIX, que no início do século XX via a Primeira República com uma série de críticas, né? Então a gente via o Brasil, a população brasileira com uns olhos bastante negativos. No início do século XX, com essa ideia de que a bacteriologia, a ciência, a medicina, aí, o Instituto Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, ele tinha muito amigos do Instituto Oswaldo Cruz, ele começou a acreditar que a ciência poderia resolver os problemas nacionais, inclusive apostando na eugenia como uma forma de resolver.
Mas isso não durou muito. Tanto é que o livro dele, um pouco depois que eu vou falar sobre ele, que é O Presidente Negro, desmonta totalmente qualquer tese dele de conversão do Lobato, né? Enfim, a coisa é bastante polêmica. Hoje em dia há um debate público enorme, revistas têm debatido isso, as editoras que têm direitos autorais do Lobato têm tentado defender o Lobato desses ataques, mas a verdade é que o Lobato é um sujeito ambíguo e não conseguiu escapar do racismo, mesmo nesse processo de tentar se converter, trazer o caipira, tentar recuperar a imagem do caipira, isso não durou. E o que sobra do Lobato, infelizmente, porque é um grande escritor, a literatura infantil do Lobato, que muitos de nós lemos, né, está atravessada também por questões que por muito tempo nós naturalizamos, mas que são questões raciais, racistas, né, e que a gente pouco debate, que continua aí por aí circulando, tá? Não estou querendo fazer aqui colocar o Lobato no ostracismo, mas só chamar a atenção. É um autor que precisa ser lido com as questões do seu tempo, com as críticas, né, que nós temos hoje sobre as questões lá do início do século XX. E não dá para a gente ler isso naturalizando lá os sujeitos que ele descreve, as posições sociais de cada um dos sujeitos, né, nos romances infantis dele. Há alguns outros livros, eu vou falar rapidamente, né? Obviamente talvez o Mário de Andrade, mas mesmo o Mário de Andrade, que é uma grande figura do pensamento modernista brasileiro, e aí sim, o Mário não fala de eugenia, tá, gente? O Mário também é meio imaculado, né? A gente tem, assim, às vezes falar do Mário de Andrade, dependendo do ambiente que a gente está, a gente pode sofrer represálias, porque o Mário de Andrade virou um ícone da literatura, né? E de fato, ele é um grande nome, ele valorizava a diversidade brasileira, é uma literatura que olhou para o Brasil de maneira diferente, que estava olhando para esse Brasil da pluralidade, né? Mas mesmo assim, mesmo nesse livro, o Macunaíma é um sujeito que a gente olha para ele assim, com os olhos de hoje, porque o Macunaíma é um sujeito desengonçado, um sujeito estranho, um sujeito da preguiça, né? O Macunaíma é o homem que sai da Amazônia e chega em São Paulo carregando o Brasil, né? Carregando um cadinho de cada região do Brasil, das regionalidades brasileiras. Mas ele é um sujeito não adaptado à modernidade. Tanto é que o Macunaíma, quando sai da Amazônia e chega em São Paulo, ele não se adapta. Ele volta para a Amazônia, ele volta para a terra dele, porque ele é um sujeito não adaptado. O Macunaíma é um sujeito estranho, é um sujeito desengonçado, é um sujeito que gosta de viver na rede, né? Então, mesmo nesse livro, que o Mário pode ser celebrado como um autor que está valorizando a identidade brasileira, a gente pode ver aqui questões que remetem à questão racial e à questões da eugenia. Outros autores aí que são totalmente inseridos dentro do modernismo e ao mesmo tempo das concepções racistas é o Paulo Prado, com esse livro Retrato do Brasil, de 28. O Alfredo L. Júnior, aqui, mas muito mais ligado aqui ao pensamento social brasileiro, né? São autores também que estão debatendo eugenia, estão pensando em eugenia. O Paulo Prado foi um grande entusiasta, o mecenas da Semana de Arte Moderna de 22, né? Investiu a fortuna dele, né? Para apoiar e difundir o modernismo no Brasil. Esse livro dele aqui é um livro também, que a gente lê esse livro aqui, tem uma visão dúbia sobre o que é o Brasil, né? Porque o retrato que ele faz do Brasil, ao mesmo tempo que é otimista, ele carrega um certo pessimismo, uma certa dúvida sobre o que será o futuro do Brasil do ponto de vista racial. E aí ele traz alguns dilemas, né? Muito próximos aos dilemas lá do Euclides da Cunha, e que estava colocado para todos os eugenistas dessa época, né? Ele vai dizer que o nosso problema, comparando com a questão racial americana, né? Os americanos resolveram o problema fazendo o quê? Segregando, dividindo, separando brancos e negros, tratando de maneira diferente os brancos e negros. Aí ele vai dizer, o caso do norte-americano é diferente do nosso. Entre nós, a mescla, né, a mistura de raças se fez aos poucos, diluindo suavemente pela mestiçagem, sem rebuço, ou seja, sem muito conflito. Há, porém, o problema da biologia, o da etnologia e mesmo da eugenia. Afastada a questão da desigualdade entre brancos e negros, né, resta na transformação biológica dos elementos étnicos o problema da mestiçagem. Os americanos do norte costumam dizer que Deus fez o branco, que Deus fez o negro, mas que o diabo fez o mulato. É o ponto mais sensível do caso brasileiro. Ou seja, nós somos feitos pelas mãos do diabo, né? E aí, esse é o nosso grande problema. E aí ele vai dizer, o que será do futuro, né? Pertence ao laboratório, pertence aos estudos de eugenia.
Enfim, só para resumir aqui, né, ele continua aqui dizendo, né, que essas coisas de cruzamentos intensos no Brasil. Aí no Brasil, se há mal, ele já está feito, irremediavelmente. Esperemos, na lentidão do processo cósmico, a decifração do enigma com a serenidade dos experimentos de laboratório. Bastarão 5 ou 6 gerações para estar concluída a experiência. Ou seja, remetendo de novo aos estudos de eugenia, o quanto que a eugenia vai conseguir resolver o nosso problema populacional ou não. Se a eugenia tiver sucesso, daqui 5 ou 6 gerações saberemos. Então, um pouco isso, a ideia de que esse país está condenado pela presença de povos não europeus. Né? O nosso grande problema é a questão racial. Isso, gente, não é um ou outro autor falando, né? Se pega os autores Oliveira Viana, autor ainda mais emblemático nesse sentido, embora não seja um modernista, mas tem uma série de autores nesse início do século XX que estão frisando, o grande problema do Brasil é a questão de raça, o grande problema do Brasil é populacional, é o povo que aqui está. Por isso que a questão da imigração era amplamente debatida. Pega a Constituinte lá de 33, 34, durante o governo Vargas. Um dos temas centrais do debate é a imigração. O que fazer, quais imigrantes atrair, como atrair imigrantes, como ocupar o território nacional, quem que vai ocupar o território nacional, aquela política de expansão do governo Vargas do interior do Brasil, né? Que tipo de brasileiro nós queremos? Essa era a questão colocada naquele momento, né? Enfim, aí se você pegar, né, o Cassiano Ricardo, Alfredo Vélez Júnior, Menotti Del Pique, Plínio Salgado, são todos autores que estão ali do modernismo verde e amarelo, modernismo paulista, que é o modernismo mais que flerta com o fascismo o tempo todo, que flerta com o autoritarismo o tempo todo. São autores que estão ali também dialogando com a eugenia, falando de eugenia, pensando essa ideia de mestiçagem, valorizando a branquitude paulista, porque eles vão dizer que os paulistas que gerou uma raça diferente, a raça de gigantes, porque não teve mistura com negros. É uma mistura com indígenas, muito um diálogo com Oliveira Viana, né? Oliveira Viana, essa ideia do sertanejo, do caipira, do jeca, paulista, ele não tem um negro presente na mistura. Então, ele formou uma raça de gigantes, enquanto o resto do Brasil é o grande problema. O resto do Brasil se misturou com negros e brancos e africanos, e isso gerou a mácula brasileira, né? Não vou aprofundar, eu quero trazer o Monteiro Lobato aqui para vocês. Esse livro do Monteiro Lobato é bastante polêmico, não sei se vocês conhecem, né? Mas esse livro, rapidamente, é um livro que é um livro de ficção, obviamente, e o Monteiro Lobato projeta. Ele está nos Estados Unidos nesse momento, tá, gente? Ele é adido do Brasil nos Estados Unidos, indicado pelo governo brasileiro na época. Se não me engano, Washington Luiz, que indicou Monteiro Lobato, né, como um agente do Estado brasileiro nos Estados Unidos, e ele escreve esse livro estando nos Estados Unidos. E aí ele projeta, é um romance que começa assim, é um jovem vendedor lá de plano de seguro, que acaba sofrendo um acidente no interior do Rio de Janeiro, e ele encontra o professor Benson, que é um mestre, um grande professor, que inventou um porviroscópio, que é um aparelho para ver o futuro. E esse médico, esse cientista, né, leva esse rapaz para sua casa, para ele ser recuperado do acidente, e lá ele vê o aparelho e a filha desse professor vai mostrar, permite que esse jovem veja o futuro do que está acontecendo no mundo, e eles vão ver 2223, uma coisa assim, ou seja, mais de 200 anos à frente, no futuro, eles vão ver as eleições nos Estados Unidos. Eles vão acompanhar o processo eleitoral americano. E aí há uma disputa eleitoral que envolve o Partido Branco, dos homens, o Partido Feminista, das mulheres brancas, e o Partido da População Negra. São 3 partidos disputando com 3 candidatos, uma mulher, um homem branco, e o Jim Roy, que é um líder da população negra, que vai vencer as eleições, porque a população, segundo Lobato, a população branca americana se dividiu entre homens e mulheres, e a população negra americana, que já tinha expandido bastante, acaba ganhando as eleições. A grande questão é que há revanche. Há o golpe dos brancos que não admitem, que são inconsoláveis com a presença de um negro na presidência. E aí eles se juntam, o Partido Feminista e o Partido Branco se reúne. Já estou dando spoiler aqui, tá, gente? Mas enfim, esse é um livro que a gente não lê por prazer, né? Obviamente. Então, o spoiler aqui é importante para a gente entender. Há um complô, né? E eles tramam, a partir da ciência,
chama os eugenistas para conversar, médicos, cientistas, para desenvolver alguma coisa para eliminar os negros, porque é insuportável a ideia de ser governado por negros, né? E eles criam lá um aparelho que é para alisar cabelos da população negra, que é vendido para a população negra, que aquele aparelho vai revolucionar, deixar os cabelos sedosos, né? Que agora eles eram especiais, estavam na presidência da República, que eles precisavam manter uma aparência de branco, né? E a população negra cai nesse conto do vigário, usa esses raios ômegas que vão alisar o cabelo. Acontece que esses raios ômegas eles esterilizam a população, criado dentro, né, da ciência. E o Jimmy Roy, de desgosto, acaba morrendo, os brancos retornam ao poder, enfim. A grande questão projetada pelo Lobato nesse romance é a eliminação da população negra. Não é um processo de esterilização, mas é um novo processo, aliás, é um processo de esterilização criado pela ciência, criado pela eugenia, isso pensado lá em 1926. Claro que os defensores do Lobato vão dizer assim, mas isso é só literatura, ele estava lá usando a imaginação literária para produzir esse romance. Claro que não é só isso, né, gente? O Lobato era um entusiasta do movimento eugênico. O Lobato é amigo do Renato Kell, esse personagem sujeito que eu mostrei para vocês anteriormente, é o grande líder do movimento eugênico, tem correspondência. O Lobato tem uma correspondência com o Arthur Neiva, que era um médico, um cientista, bastante conhecido em São Paulo, foi deputado federal também, nos anos 30 do governo Vargas, foi governador na Bahia durante os anos 30, um interventor do Vargas, indicado pelo Vargas, é uma figura importante. Numa correspondência do Monteiro Lobato com o Neiva, eles vão lá falando, olha, o povo brasileiro, essa corja, essa gente. E aí o Monteiro Lobato vai dizer, olha, o problema do Brasil é que os mestiços estão dominando o país e nós não temos uma Ku Klux Klan capaz de eliminar essa gente. Nosso grande problema é esse. Falando lá nos anos 20 também. E uma correspondência. E há outros elementos, outras passagens de correspondência do Lobato que demonstram esse Lobato extremamente racista, né? E aí o que a gente chama atenção aqui é que o Lobato realiza o sonho dos eugenistas. A segregação racial foi o primeiro passo nos Estados Unidos. Lembra, nos Estados Unidos tinha, gente, plano nos anos 20 de expatriar a população negra. Há projeto, inclusive, de mandar aqui para o Mato Grosso, para a região mais centro-oeste do Brasil, parte dessa população, de mandar de volta para a África. Havia projetos assim rolando na Europa, né? Desculpa, nos Estados Unidos. E o Lobato consegue ir mais além. E sem querer dizer que o Lobato antecipou o nazismo, mas o Lobato faz, através da literatura, da livre imaginação, o que os nazistas fariam logo depois com a eliminação da população judia, né? Ou de ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência mental, foram todas exterminadas em campos de concentração. É chocante isso, né? Mas eu não vou trazer esse debate, mas só para dizer, esse debate para o Lobato não é estranho, ele está inserido nessa discussão. Ele, em correspondência com outros autores, ele chega a dizer que a ciência eugênica nos Estados Unidos está tão difundida, ele queria publicar esse livro nos Estados Unidos. Ele publica no Brasil em jornais, né? Em cada dia ele publicava lá um capítulo, né? Isso era muito comum no início do século XX, você publicar romances em jornais, as pessoas iam comprando jornal, seguindo os romances, né? Ele publicou inicialmente no jornal, depois foi publicado, e ele tinha intenção de publicar nos Estados Unidos, aí não conseguiu, não encontrou um editor que aceitasse a publicação. A justificativa dele é que livros como esse, debates como esse, era muito comum nos Estados Unidos e que não tinha muito interesse, porque a eugenia estava amplamente difundida, todo mundo conhecia, então por isso que o livro não pôde ser publicado lá. Então ele tinha contato. Aí eu vou trazer uma outra, e aí uma mulher, a chamada Dalzira Bittencourt, que era uma literata, ela escreveu até os anos 50, 60, curiosamente trabalhava com assistência social a menores de rua, a crianças, né? Era uma agente do Estado, e ela escreveu esse romance aqui, A Sua Excelência, a Presidente da República, no ano de 2500. Ela também projeta um romance futurista, que uma mulher teria ganho as eleições, teria vencido as eleições no Brasil, e o romance é em torno da eleição e de como estava o Brasil, de como que o Brasil lidou com as questões da sua população, da organização do país naquele período, né? E ela escreve esse romance inspirado no Monteiro Lobato. Ela tem correspondência com o Lobato elogia o livro dela também, um livro publicado em 29, 3 anos depois do livro do Lobato. Então tem uma inspiração ali lobatiana, mas ambos estão pensando nessa ideia de modernidade, tá, gente? Que é importante. A ideia de que a ciência pode
produzir no futuro uma intervenção para produzir um mundo melhor, um mundo mais adequado, né? Eu trouxe algumas passagens só para ver o conteúdo desse livro, né? Ela vai narrar, obviamente, a vitória dessa mulher, dessa presidente. Ela vai dizer assim, ó, em 1990, nós brasileiros ainda éramos como em 1930, quando ela está escrevendo. Mirrados, neurastênicos, pequenos, trigueiros, doentes, feios, pobres, analfabetos, malcriados, estúpidos. Essa é a descrição dela dos brasileiros lá em 1990 ou em 1930, né? Homens de barbinha rala e fala fina, quase sempre tendo nas veias um pouco de sangue negro e por isso mesmo preguiçosos, indolentes, cheios de taras e doenças. Mulheres raquíticas ou de excessiva gordura balofa, estéreis, sardentas, espinhentas, incultas, pretensiosas, cabotinas e feias. Ou seja, a descrição era a mais negativa possível, né? Do que era o Brasil naquele momento que ela está escrevendo ou pensando num futuro próximo. O Brasil vai continuar assim até os anos 90, né? Assim, na perspectiva dela. E aqui ela narra um pouco, né? Como esse país aos poucos vai mudando também. Ela conta de uma personagem que entra em contato com uma norte-americana, a McDowell, num diálogo, né? Nota uma coisa, diz a senhora McDowell. Dizem que os brasileiros se cruzavam com os negros de origem africana e que no Brasil havia mais pretos que brancos. No entanto, não vejo nenhum preto, nem sequer uma carapinha, nem um mulato, nem um mestiço, só criaturas claras e formosas. Que é? Aí, né, a interlocutora dela vai dizer, a brasileira, né? Fizemos uma grande justiça. Aliás, a justiça é seriamente respeitada no Brasil de hoje. E demos as melhores provas, recambiando todos os pretos até a 20ª geração, já branca, porque já tinham branqueado nesse processo de branqueamento, devolvemos eles para a pátria de origem, ou seja, para a África, né? Sim, devolvemos todos para a África. Foi um empréstimo que pagamos com juros altos. Recebemos selvagens e mandamos para lá pretos que eram poetas, jornalistas, militares, aviadores, professores, oradores, advogados, médicos, assim por diante, né? Que acabarão por lá, trepados pelas árvores, comendo carne crua e dançando jongo. Então, assim, essa é uma literatura... Veja, gente, o impacto que tem... Por que eu estou trazendo a literatura? Porque a literatura é aquilo da difusão que atinge o cidadão comum, que atinge a todos, né? Embora quem lia nesse período aqui no Brasil era a classe média brasileira, urbana, né? Mas isso tem uma difusão ampla, esse tipo de visão. Mas não para por aqui, né? Tem essa coisa da utopia eugênica moderna nesse romance, né? Essa ideia de uma seleção matrimonial ampla, exames pré-nupciais, esterilização dos indesejáveis, isso, extermínio inclusive de crianças fisicamente doentes, isso tudo está colocado, deficientes ou doentes. Aí ela coloca lá que essa presidente da República que ganha as eleições fez um projeto de lei, né? E esse projeto de lei incluía o artigo 6º lá, né? O médico chamado para examinar um recém-nascido deverá primeiramente constatar ser o mesmo fisicamente perfeito. Em seguida, deverá pesá-lo, fotografá-lo e medi-lo. Se for fisicamente perfeito, poderá entregá-lo aos cuidados dos pais. No caso de encontrar defeito físico incorrigível, com os moderníssimos aparelhos ortopédicos, deverá levá-los imediatamente para o centro de saúde e higiene, a fim de ser objeto de estudo e dentro de 3 dias deverá ser exterminado. O artigo 12 dizia assim: a mãe que ocultar um filho aleijado a fim de não ser legalmente exterminado, em benefício da eugenia da raça, ao ser descoberta, será decapitada junto com o filho. É uma coisa assim chocante, né? A gente parece assim uma coisa meio... Sabe aquela coisa que a gente lê assim, é tão absurdo que parece ser... Distópica. Distópica, né? Mas isso tinha um fundo de realidade, de um desejo tão claro para a época, que dito num romance, dito numa ficção, poderia ser assumido tranquilamente. Aquilo que não se tinha coragem de assumir publicamente, no romance, uma ficção, era tanto no caso do Lobato quanto no caso dela. Isso que é chocante. Por isso que eu digo, sempre, a gente fala muito do nazismo, que foi supostamente um ponto fora da curva, do processo ocidental, racional. Não foi. Lembrar que até 1938, você pega os jornais norte-americanos, os jornais europeus, são todos aplaudindo o que está acontecendo na Alemanha. Eles só começam a criar oposição quando a Alemanha começa a se transformar numa ameaça militar, e aí eles começam a denunciar o que está acontecendo na Alemanha. Mas não é o que está acontecendo na Alemanha, a denúncia é por conta da guerra, do conflito, né? Mas todos estão aplaudindo o que está acontecendo na Alemanha. E isso está acontecendo aqui no Brasil também, essa ideia, essa difusão de concepções eugênicas baseadas nessa ideia de seleção, extermínio dos inadequados, dos indesejáveis, nessa ideia do ambivalente que precisa ser eliminado, exterminado, né?
Aí já estou indo para o final, gente, da minha fala. Só para dizer que esse tipo de romance não fica restrito a um ou outro autor, né? Isso está colocado, esse autor aqui, o Berilo Neves, que era escrevia contos nos anos 30 também, ele tá aqui, os livros dele são todos pensando nessa mulher do futuro, no que seria no futuro a reprodução humana. Ele chega a dizer que no futuro os eugenistas criarão uma chocadeira humana para não precisar da mulher para reproduzir, vai ser possível criar seres humanos perfeitos, né, como robôs, sem a presença da mulher. E aqui tem uma questão de gênero muito forte, né? Ele tinha as descrições dele, então a mulher era tudo que tinha de negativo, imoral, ruim, incapaz, né, intelectualmente inferior. Então, na concepção dele, os homens poderiam no futuro reproduzir sem a presença das mulheres. Aí tem, né, uma série de outros romances dele que tratam desses temas. Tem um autor bastante conhecido, que é o Jorge Lima, um poeta internacionalmente conhecido, um dos maiores nomes do modernismo brasileiro, que participa do Congresso de Eugenia em 29, e em 34 ele publica na Alemanha um livro chamado Formação e Política Racial no Brasil, também com denúncia sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre a questão da mestiçagem no Brasil, um livro com uma visão extremamente negativa, e curiosamente não foi publicado em português esse livro, foi publicado na Alemanha, porque isso tinha muito mais a ver com o que estava acontecendo na Alemanha, né? Talvez no Brasil não fosse tão bem recebido, enfim, não sei, não há estudo sobre esse livro, não há tradução dele no Brasil, mas só para mostrar como que um poeta modernista, um poeta que pouco atuou no campo da medicina, ou do campo da antropologia, mas essas obras denunciam a maneira com que ele encara a questão racial brasileira, está amplamente difundido. Tem um outro autor chamado Hernani de Irajá, também, que escreve uma série de livros, ele é um psicólogo, e trabalha com a psicanálise, é um dos primeiros a discutir Freud no Brasil também. O Sérgio talvez... Ele, enfim, é um sujeito pouco conhecido dentro do campo da história da psicologia, da psicanálise, mas é um sujeito importante naquele início lá nos anos 20 e 30. A obra dele também está totalmente atravessada com questões relacionadas à saúde da mulher, sexualidade, as psicopatologias, né? Enfim, uma série de questões muito ligadas a essa ideia do corpo da mulher. Ele também era um artista, um pintor, então esses retratos, essas pinturas também eram obras dele, né? E está ali também discutindo o tempo todo questões relacionadas à eugenia. E eu paro por aqui, porque o meu tempo já estourou, mas só para dizer como que isso é bastante difuso, tá, gente? Mostrar um pouco, se a gente pensar assim, a grande questão porque para nós historiadores, a gente às vezes faz um recorte lá histórico, num período específico, parece que as coisas ficaram paradas no tempo, né? Na verdade, se nós formos pensar, como eu falei inicialmente, essas coisas têm desdobramentos futuros, né? Seja porque tiveram ampla difusão entre intelectuais, entre as elites brasileiras, seja porque na cultura brasileira também essas imagens criaram estereótipos, estigmas, visões, concepções, que de uma maneira ou de outra sustentam o nosso racismo de cada dia, nossos processos de visões, né, distorcidas e violentas que nós temos sobre as diferenças raciais, sobre as diferenças de gênero, né? E tem várias questões que a gente pode desdobrar, e que a eugenia serviu, né, como um combustível que alimentou esses elementos todos da violência que a questão racial imprimiu na modernidade, né, sobretudo a partir do final do século XIX. É isso, gente. Agradeço mais uma vez e fico à disposição se vocês tiverem questões.